Uma boa noite a todos. Às 19h30, sobre a proteção de Deus, declaro aberto a sessão ordinária do dia 1º de outubro de 2018. Peço ao primeiro secretário, Sérgio Fernandes, que proceda ao chamado dos nossos vereadores. Antônio Ângelo Cicirelli, Flávio Eduardo Zandoná. Presente. Sérgio Luiz Fernandes, presente. Jairo Alves de Azevedo. Presente. Adalgisa Lopes Wardi. Alessandro Rios Conforte. Carlos Alberto Stati. Presente. César Augusto Luciano Franco Morelli. Presente. Ernesto Ferreira de Albuquerque. Francisco Barreto de Monteneto. Presente. Ivan Carvalho de Melo. Maria Alva Araújo de Souza Biazon. Presenta. E Roberto Araújo. Peço à vereadora Maria Alva Biazon que proceda uma leitura de um trecho da Bíblia. Boa noite a todos. Faremos a leitura do livro de Isaías a partir do versículo de número 5, que diz assim: A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém perguntou, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Amém. Discussão das atas da sessão anterior. Em votação, as atas da sessão anterior. Colocando em votação aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário, o Sérgio Fernandes, que proceda a leitura. Recebimento do relatório balancete de despesa do mês de agosto de 2018 da Câmara Municipal. Ofício número 131 de 2018 da Prefeitura Municipal, encaminhando o projeto de lei número 98/2018, que dispõe sobre alteração do anexo 2 da Lei Complementar número 97 de 2009, alterada pela Lei Complementar número 157 de 2011, Lei Complementar número 199 de 2014 e Lei Complementar 205 de 2014. Ofício da Prefeitura Municipal, ofício número 140, 2018, encaminhando a esse legislativo a proposta orçamentária para o exercício de 2019. Requerimento ao senhor Antônio Ângelo Cicirelli, presidente da Câmara Municipal de Avaré. Eu, Cláudio Rainho, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com supedâneo no artigo 106 do Regimento Interno desta edilidade, requerer autorização para fazer uso da tribuna livre na primeira sessão do mês de outubro do corrente ano, visando tratar de assuntos relacionados ao transporte escolar rural. Termos em que pede deferimento. Aos 27 de setembro de 2018, assina o requerimento Cláudio Rainho. É sócio, presidente. Encaminhos às comissões competentes os processos. Agora eu peço
que o uso, faça uso Só um da... minutinho, senhor presidente. Só faltou aqui o relatório, perdão. Tá. Tá? Conforme resolução número 407 de 2017, a linha D do inciso 3º, do artigo 42 do Regimento Interno, informa os valores empenhados que geraram ou gerarão novas despesas oriundas de qualquer natureza. Dia 27/9, empenho número 220, serviço de publicação do termo de suspensão do pregão presencial. Fornecedor, fábrica de produtos, serviços de propaganda e publicidade, valor R$ 38,00. Dia 27/9, empenho 221, serviço de publicação do termo de suspensão do pregão presencial. Fornecedor, gráfica, editora Valente Fartura, limitada, valor R$ 100,00. E no dia 28/9, empenho número 22, aquisição de uma unidade de cilindro comprativo para multifuncional. Fornecedor, ME Cartuchos e Tornes Limitada, R$ 195,00. Relatório semanal das aquisições realizadas e a serem realizadas pelo Departamento de Compras mediante deferimento documental da Presidência. Dia 19/9, contratação de empresa especializada para alinhamento, balanceamento, troca de óleo, filtros do veículo Ford Focus Sedan, desta Câmara. Valor R$ 275,00, status finalizado. Dia 27/9, contratação do jornal local para serviço de publicação do termo de suspensão do pregão presencial, R$ 100,00. Gráfica editora Fartura Limitada, Jornal Sudoeste Paulista, finalizado. Dia 27/9, contratação do jornal para serviço de publicação do termo de suspensão do pregão presencial, valor de R$ 38,00. Fábrica de produções, serviços de propaganda e publicidade, finalizado. Dia 28/9, aquisição de cilindros compatíveis para as multifuncionais desse legislativo, R$ 195,00. Fornecedor ME Cartuchos e Tornes, aguardando entrega. E dia 28/9, contratação de empresa especializada para o serviço de confecção de envelopes timbrados para uso desse legislativo, em processo de cotação. Agora é só, senhor presidente. Fará uso da tribuna livre, no termo do artigo 133, o senhor Cláudio Rainho, que trará assuntos relacionados ao transporte escolar rural. O tempo vai aparecer na tela, senhor. Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. O que me traz aqui, na verdade, é um problema sobre o transporte escolar. Já é um problema recorrente de outros tempos e, inclusive, eu fiz até uma indicação, quando ainda a Câmara era com 17 vereadores, foi aprovado por unanimidade uma indicação de lei que dizia que o transporte escolar deveria buscar as crianças o mais próximo possível de suas residências, na área rural principalmente. O que acontece? Hoje, na área rural, nós estamos com um problema muito grave, com uma incidência grande de animais silvestres, como javalis, javaporcos, onças, jaguatiricas. A incidência está muito grande. E as caminhadas longas que as crianças têm que fazer durante a madrugada são perigosas, tanto para as crianças como para as mães que muitas vezes levam essas crianças. Tá? Eu estou aqui com a minha filha e ela levanta 4 horas da manhã para pegar o transporte escolar às 5h30. Tá? O transporte escolar sempre entrou dentro das propriedades, na verdade, porque era uma situação do motorista querer entrar ou não. Só que, de uns tempos para cá, alguns governos começaram a mudar isso daí. E eu não sei se é por questão de economia, porque eu acho que o dinheiro do Fundef, na verdade, é para essa finalidade também, e os governos, numa tentativa de economizar, estão sacrificando as crianças, colocando em risco a vida e a integridade dessas crianças. Tá? Então, o que eu peço aos senhores? Eu peço que vocês esqueçam, por um pouquinho só, essa questão de sigla política, certo? E que vocês, na verdade, vereadores, me ajudem
certo, a interceder junto ao governo, certo, do nosso município, o Jô, certo, para que mude totalmente. Eu já procurei o prefeito. O prefeito, tanto o prefeito como o secretário Glauco dizem o seguinte: não é eles que determinam que o motorista não entre dentro das propriedades, tá? Eles não fazem isso, eles dizem, e eu tenho prova aqui, ó, está aqui gravado, certo? Inclusive eu gostaria que, se pudesse descarregar esse pendrive, que tem essas filmagens, que nós fizemos, que eles dizem que é o seguinte, que o culpado, na verdade, são os funcionários, que eles estão fazendo complô contra eles. E, por sua vez, os funcionários me alegam categoricamente, está aqui registrado, que, na verdade, foi o prefeito e o secretário, certo, que estão proibindo eles de adentrarem nas propriedades. Tá? Nessa indicação que eu fiz há muitos anos atrás, né, eu coloquei uma ressalva. Propriedades que, por exemplo, tinham cochete, porteira, é óbvio que não dá mesmo para o transporte ir lá ficar descendo, abrindo por causa de tempo. Mas, no caso das propriedades que tem uma passagem livre e seja adequada, tem que entrar, você entendeu? Porque não é justo, tá, as crianças caminharem. Então, eu vou deixar à disposição para qualquer um de vocês, vereadores, que puderem passar isso daqui aqui na Câmara, para vocês verem a verdadeira situação. Foi tudo filmado, registrado direitinho, para que vocês saibam do que está acontecendo. Outra coisa, na verdade, é o seguinte, eu não sei se os funcionários, de repente, estão fazendo isso daí porque não estão recebendo aumento, e, de repente, fica essa intriga, na verdade. Então, eu estou trazendo um problema aqui, porque eu já levei para o prefeito, certo? Levei para o secretário, não foi resolvido. A solução que veio foi que o encarregado do transporte escolar, o Márcio, é que deu essa determinação através da ordem da secretária da Educação e do prefeito. Tá? Então, eu gostaria que, nesse momento, vocês refletissem sobre isso para ajudar essas crianças. Porque dá a impressão, na verdade, que parece que o poder público do município não está querendo incentivar as crianças a estudarem, certo? Eu acho que não pode ser por aí. Eu acho que a coisa tem que prevalecer, na verdade, o interesse da sociedade em primeiro lugar, certo? Mais do que interesses políticos, ok? Então, eu conto com a colaboração de vocês, que vocês, na verdade, intercedam, não pelo Cláudio Raim, mas pelas crianças. Boa noite. Peço ao vereador, primeiro secretário, Sérgio Fernandes, que proceda o sorteio da palavra livre. Vereador Barreto do Mercado. Nome inteiro. Não estou dando sorte não, hein? Vereador Ernesto Ferreira de Albuquerque. Vereador César Augusto Luciano Franco Morelli.
Vereadora Adalgisa Lopes Warden. Mudou a mão aqui, já mudou tudo. Vereador Carlos Alberto Stati. Vereadora Marialva Araújo de Souza Biazon. E o vereador Jairo Alves de Azevedo. Francisco Barreto de Monte Neto. Com a palavra, o vereador Francisco Barreto de Monte Neto. Pode fazer as bolinhas? Vou guardar? Ficou sozinho aqui, ficou apavorado. Obrigado, senhor. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. As pessoas que estão aqui no plenário, cumprimento Cláudio Rainha, usou a tribuna, cumprimento Paulo da Fara, enfim. Miranda, do Táxi, a Karen. E as pessoas que estão nos ouvindo, eu cumprimento o Chico Rubio, em nome dele eu cumprimento todas as pessoas que estão nos ouvindo. Semana passada, uma semana com bastante eventos aqui nessa casa, e eu participei de dois especificamente, um na quinta-feira e um na sexta-feira. O da quinta-feira, organizado pela Prefeitura, né, pela Secretaria de Educação e a Secretaria da Pessoa com Deficiência. O tema dessa palestra, que foi aqui apresentada pelo professor Luiz Henrique, e o tema era Desvendando a Lei Brasileira de Inclusão. Então, Everton, eu gostaria que o Everton colocasse... Esse aí é o professor Luiz Henrique. Ele é professor de uma escola rural da Barra Grande, e uma palestra muito interessante. Quando eu cheguei, eu imaginava que a palestra seria sobre pessoas cadeirantes, pessoas com problemas de audição, de vista, né, de visual, né? Mas não. E eu comecei a entender que o tema é muito mais profundo do que isso. O tema era muito mais abrangente. Quem que está fora, que não está incluso à nossa sociedade? Quem são as pessoas que são excluídas da nossa sociedade? Então, foi um tema realmente muito interessante, foi edificante essa palestra do professor, e quem veio aqui pôde entender e sair daqui com a realidade que a gente vive hoje completamente diferente. Quantas pessoas estão excluídas de um grande ciclo, de um meio, de uma sociedade. Então, já depois da sexta-feira de manhã, outra palestra interessante, que foi organizada pela equipe de educação especial
da Diretoria de Ensino de Avaré. Primeiro Fórum de Educação Inclusiva, foco, pessoa surda. Ô, Everton, eu gostaria que você colocasse algumas imagens que são interessantes, as imagens que vão ser apresentadas. E para você que está no... Que o meu amor nem mais bonito. Coral de Libras. Desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. As crianças de uma ONG aqui de Avaré, que já é feito esse trabalho. Essa professora faz um trabalho importantíssimo com essas crianças. Você veja a importância da gente ser consciente do que é um trabalho desse. Eu gosto muito de participar. Eu vejo que hoje a Avaré, ela começa a gatinhar nesse segmento, nesse trabalho. Eu tenho na minha família um caso especial de uma pessoa, um sobrinho meu é especial, e a gente sabe o quanto nós sofremos para que o meu sobrinho fosse alfabetizado. Difícil. É um descaso do poder público, a forma que tratava a pessoa com deficiência. Hoje, a gente percebe que as coisas evoluíram. Sabemos que ainda falta muita coisa, mas já o carro está no caminho certo. E se você tivesse aqui, as pessoas que não puderam acompanhar as palestras, como que um surdo era tratado, a forma que o surdo era tratado. E o que me chamou a atenção, eu quero falar algo que marcou demais assim a nossa família. A mãe desse meu sobrinho, a minha irmã, faleceu quando ele tinha 19 anos e por a gente ter dificuldade em Libras, ele foi morar próximo à casa dos meus pais. Já eram de idade e nós precisávamos alugar uma casa ali do lado da casa do meu pai, Ernesto. Olha para você ver como que é a realidade da palestra no dia a dia de hoje, como a gente... E uma das pessoas, das proprietárias da casa, falou assim, mas como que a gente vai alugar uma casa? Ele é louco. Ele vai quebrar a casa. Olha como que era tratado uma pessoa surda. E ainda há esses tabus ainda. Tem pessoas que ainda não sabem como lidar com essa pessoa, com essas pessoas que precisam realmente ser incluída na sociedade e ter uma vida digna. Hoje, o meu sobrinho, ele é casado, morou 8 anos em São Paulo, nascido em Avaré, pai de 2 filhos, as coisas mais lindas, trabalha, sai 5 horas da manhã para trabalhar. Então, tem uma vida produtiva. Não é uma pessoa que está ali à margem da sociedade. E falando em relação ao que o Cláudio trouxe aqui, realmente, Cláudio, eu tenho o caso da dona Ione, que é próxima ali, vizinha sua. Eu tive que pedir para a dona Ione providenciar um atestado médico, porque ela tem problema de obesidade, para que ela
não tenha condição, porque ela não tem condições. O ônibus entrava dentro da propriedade, que pegava mais 4, 5 crianças, hoje não entra mais. E ela sai nesse sol escaldante, naquela areia, uma pessoa de obesidade, com dificuldade para andar, mesmo assim, ajeitamos, arrumou o atestado médico dela, e ainda até hoje ela tem problema com a Secretaria da Educação. Infelizmente, eu gostaria de encerrar com uma música que eu achei muito bonita, e foi o encerramento da palestra do primeiro fórum, isso da sexta-feira. O Everton, encerra a minha palavra com essa música, por favor. Muito bonita, por um professor. Teus pés, mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou, e te render glória, aleluia, Eu só queria deixar um alerta. Hoje é Dia Mundial do Idoso. O idoso que tanto ninguém tem feito por ele. Infelizmente, a nossa cidade é uma realidade que tem feito muito pouco pelo idoso. Com a palavra, o vereador Ernesto Ferreira de Albuquerque. Boa noite a todos os presentes. Tive uma boa notícia, homenageado 2 vezes hoje, Dia do Idoso e Dia do Vereador. Então, 2 homenagens no mesmo dia. Interessante. Mas, vamos começar a nossa fala. Eu estive também nesses eventos que o Barreto muito bem falou aqui, tanto na noite, né, na quinta-noite, como na sexta. E achei interessante o que o companheiro falou aí. E eu também, me recordando, até comentei isso com ele no dia, na trajetória de vida da gente, eu tive duas pessoas ligadas à minha família, um primo, né, filho de uma prima, e outro também, surdos mudos. E numa outra fase, um deles era quase contemporâneo meu, a dificuldade que a mãe dele teve para conseguir fazer com que ele se tornasse um adulto participante na sociedade. E me recordei também do trabalho que nós, em outros mandatos, fizemos para implantar o teste da orelhinha aqui em Avaré. E o Giba, nosso companheiro Giba, que hoje é suplente, teve um papel importante também, que nós, a 4 mãos aí, começamos a insistir com o governo na época para implantar o teste da orelhinha, que hoje é uma realidade. E dessa maneira se faz o diagnóstico precocemente, a criança pode ser estimulada precocemente. Eu tenho, por exemplo, na minha trajetória de pediatra, casos, por exemplo, que chegavam a mim com 4 anos sem diagnóstico, como aconteceu com uma criança em Paranapanema, tardio. E já tivemos um outro caso que foi descoberto com 6, 7 meses, e a evolução foi totalmente diferente, né? Então, para dizer isso, e esses eventos foram muito importantes, no sentido, digamos, grande, ampliado da inclusão, como bem falou o Barreto. Também eu estive no evento aqui do centenário do professor Fausto Mazzola, mas eu e mais 4 vereadores, nós estivemos aqui, o Zandonal, o Cabo Sérgio, a Dalgisa e o Toninho, né? Parece que foram esses vereadores presentes, né? E foi também muito importante e interessante. Eu
convivi ainda pré-adolescente com o professor Fausto Mazzola, que é exatamente no ano do centenário de Avaré, que eu me recordo bem que em 61 que ele fez a maior parte dessas obras que até hoje aí estão. Pela exposição, em 58 ou 59, ele fez o Cristo e Ascensão, e depois ele fez o Desbravador, fez a Fonte das Artes, que é o chafariz lá no Largo São João, né? E outras obras, e o famoso elefante. O elefante era realmente um elefante que desfilou pelas ruas de Avaré, e a gente, garoto, eu tinha acho que 10, 11 anos, e ficava uma moça bonita lá jogando bala para a criançada, e o elefante do professor Fausto Mazzola desfilando pela cidade. E isso fez parte das comemorações do centenário de Avaré, e ontem, coincidentemente, Fausto Mazzola faria 100 anos se vivo estivesse, exatamente dia 30 de setembro. Então, eu fiz questão de estar presente, o filho dele, a família dele aqui estava presente. Foi o Adel Aurani, então com 17 anos, foi um modelo exatamente do Desbravador, que está lá na Concha Acústica, né? E o Adel, firme e forte hoje aí, fez uma bela explanação também de como foi aquele momento importante. E, na época, o prefeito era o doutor Paulo Araújo Novaes. Foi ele que convidou o professor Fausto Mazzola a fazer essas obras, e aí foram várias obras, muitas obras, inclusive de várias outras cidades e outros estados, inclusive. Com relação à Fonte das Artes, eu tenho uma história curiosa, tem aquelas ninfas, né, seminuas, e na época eu era garoto, ia muito na igreja São Benedito, e tinha um padre chamado Padre João. Ele fez uma homilia falando que era um absurdo colocar aquelas mulheres seminuas na Praça de Avaré, onde os jovens faziam footing, e ali os futuros casais que se formavam. E ele fazendo uma crítica, naturalmente deixando a arte de lado e vendo, naturalmente expressava o conservadorismo daquela época, né? Então, aquelas mulheres de seios fartos eram um atentado, digamos, à moral da época. Olha que absurdo. Mas é isso, o tempo evolui, né? Um assunto agora mais atual, contemporâneo, a questão da Ponte Carvalho Pinto. Nós fizemos estamos aguardando a resposta da CCR, mas eu acho que tem mais órgãos aí que a gente precisa depois analisar bem para chamar, para explicar o diagnóstico, por que a ponte está cedendo, pelo menos isso que foi divulgado na imprensa. E eu estava estudando sobre a questão da retirada de areia de leitos de rios. Então, ainda estou pesquisando, estou vendo, e a gente sabe que tem uma empresa lá que tira a areia do lado de lá, não pertence ao município de Avaré. Então, são coisas ainda que a gente precisa, naturalmente, verificar melhor, porque será que há relação ou não há relação da ponte estar cedendo? Se, eventualmente, isso está acontecendo, é muito sério. E por que está no pare e siga e a CCR não fala nada para a sociedade? Então, nós estamos cobrando isso daí, o Zandoná também tem um requerimento semelhante, então vamos aguardar a resposta, e é importante que informe esta Câmara para a gente, enfim, ajudar na solução desse problema. Para encerrar, eu não poderia deixar de falar que no sábado nós tivemos talvez um dos movimentos mais bonitos em defesa da democracia, que foi a marcha, manifestação das mulheres em todo o Brasil. Eu queria só mostrar 3 fotos que eu achei. Olha, esse é o Largo da Batata. Mais de 100 mil pessoas presentes, e a hashtag Ele Não, né, que foi, na verdade, né, eu chamo isso de defesa da democracia contra o fascismo e contra a barbárie. Esse é a Cinelândia, no Rio de Janeiro. E também muito bonita a foto. E mais uma, esta mais estilizada, também na Cinelândia, lá no Rio de Janeiro. E aqui em Avaré, no sábado à noite, nós participamos. Quem organizou não foi nada ligado a partido, foram jovens que se reuniram no Largo São Benedito e fizemos cerca de 60 ou 70 pessoas presentes,
fizemos uma caminhada até o Largo do Mercado na noite do sábado, por volta das 9 horas. O Barreto esteve lá também, nós estivemos, outras pessoas estiveram, de diferentes partidos e muitos sem partido, querendo defender a democracia, porque é isso que a gente percebe que está em jogo. Nós estamos no final da campanha eleitoral atípica, extremamente atípica, essas eleições, e tudo se caminha, ou está encaminhando, para dois projetos totalmente diferentes. Um que defende a via democrática e outro que não exatamente defende a via democrática. Então, é isso que está em jogo nesse segundo turno das eleições, independente dos candidatos, não estou dizendo, todo mundo sabe quem eu defendo, em quem eu voto, mas não é isso que eu estou falando. É importante a pessoa definir a escolha, que a escolha é fundamental para o futuro do Brasil. E mais algumas coisas que eu tenho até aqui uma matéria da BBC Brasil, 2 matérias, que chamaram esse movimento das mulheres, essa matéria chamou a manifestação histórica liderada por mulheres no Brasil. É a BBC Brasil, aliás, recomendo a leitura do El País Brasil, do Intercept e também da BBC. Um jornalismo muito mais independente do que aquilo que a gente costuma ler na mídia tradicional brasileira, e mesmo na televisão. Citando aqui a maior manifestação de mulheres da história do Brasil, e que mulheres e homens votam diferente pela primeira vez nas histórias das eleições do Brasil, as mulheres serão decisivas. E é o que está dizendo a matéria. E só para citar, por exemplo, tem um candidato que a maior parte é homem, e a menor parte é mulher que está votando nele. Enquanto outro candidato, que são os 2 prováveis adversários do segundo turno, tanto a percentagem de homem e mulher é semelhante. Tem um, todo mundo sabe qual é, que só homem quase vota nele, mulher, não. Então, por isso que #ele não. Né? Mais detalhes a respeito que as redes sociais foram fundamentais para essa convocação, que foi suprapartidária, e foi diferente daquelas outras manifestações de 2013, 2014, a Globo News não mostrou nada ao vivo, né? Interessante. E ontem, e no sábado, aliás, uma manifestação muito importante que, sem dúvida, fica para a história. Parabéns às mulheres brasileiras. Com a palavra, César Augusto Luciano Franco Morelli. Uma boa noite a todos os presentes. Boa noite ao Cláudio pelas palavras que fez aqui, uso da nossa bancada aqui para poder falar. E com certeza vamos tentar melhorar esse transporte coletivo da área rural. Boa noite aos vereadores, boa noite à presidência. Eu acho que essa semana aqui, com o próprio vereador que me antecedeu, foi bastante feliz, né? Em lembrar que estamos numa semana decisiva. E decisiva mesmo. Eu acho que novos assuntos estão aparecendo. Hoje, os jornais já estão explorando a partir da tarde, em virtude das delações do ex-ministro Palocci, que está preso, e tirou o sigilo e está tornando públicas. Isso aí vai servir de alimento, de tirar... Oi? Desculpa, não entendi. Não sei se vira. Eu acho que as pessoas que são conscientes e lerem o que está falando, eu acho que vai, pelo menos, saber o que está fazendo. Se está fazendo correto ou se está fazendo corretamente errado. Então, eu acho que vai subsidiar uma certeza. Uma certeza em fazer o voto dessa maneira ou de outra. Estou sendo aqui como o próprio vereador Ernesto está sendo apolítico. Eu acho que para votar bem, tem que estar bem informado. Não bem orientado. Eu acho que tem que estar bem informado por nós mesmos e saber dos nossos valores. Eu tenho certeza que a nossa população conhece valores. Conhece valores, sabe o que é ser imoral, sabe o que é ser ilícito, sabe o que é ser ruim. Então, essas informações vêm de ambos os lados.
e acho que a hora de decidir é agora. Como a gente está vendo, essa campanha se polarizou, ficou em dois flancos, cada um com a sua certeza, cada um com os seus defeitos, mas o povo não pode ser orientado de maneira errada. Então, eu como pessoa, como munícipe, como eleitor, eu tenho que me informar, conhecer os meus valores e me identificar com essa ou aquela corrente que está me oferecendo para eu escolher. Então, os meus valores, se eu aprender com a minha família, primeiramente, na escola e na vida, na minha profissão, os valores que me ensinaram, eu tenho certeza que eu vou escolher uma das opções que está polarizada. Agora, aquele que tem valores que mudam a corrente que vai escolher, cada um com a sua. Eu acho que aí está a beleza da democracia. Independente, eu não tenho que xingar, não tenho que brigar, não tenho que achar que está errado ou certo, mas cada um com a sua escolha, mas uma escolha sua. Não escolha de outro que fica na tua orelha, falando, escolhe aqui, escolhe ali, é melhor dessa maneira. Aí não. Então escolham com os seus valores, com o que acham que é certo. Eu lembro até hoje, conversando com um senhor nordestino, um amigo de meu pai, e ele, mas bem do sertão mesmo, um senhor bem bronco, bem mais aquele tipo nordestino de chinela de couro, daquela maneira, aquele sentado com a perna na cadeira para conversar. E ele falava uma expressão que eu nunca esqueci, que homem tem que ser homem em qualquer situação. E ele falava, me deu um tiro, mas não me deu um tapa na cara, que cara de homem tem que ser respeitada. Então, até na humildade dele, até na falta de cultura que ele tinha, mas tinha esses valores. Então, eu falo que valor moral independe de dinheiro, independe de formação, de PhD, de escola, faculdade. Moral e valores é o que a família te ensina. Eu tenho certeza que os nossos pais nunca nos ensinaram a fazer a coisa errada. Então, se você aprendeu, é claro que outros destoaram, foram para o lado mais fácil, querendo prosperar de uma maneira errada, acabou até alguns se dando bem. Mas, uma hora ou outra, acaba revertendo. Como o próprio ministro aí que está preso, está revertendo. Só de multa na primeira pancada, dá quase 40 milhões que ele vai devolver para o Estado, fora as condenações. Agora, escolhemos bem, para que depois não falamos, o Brasil está uma bagunça, o Brasil está virando isso, está faltando aquilo, estou comendo lixo, estou fazendo coisa errada. Por quê? Porque a escolha foi da maioria. Então, essa é a beleza da democracia. Mas o povo tem que se ancorar, tem que se informar, tem que procurar informações. Não ir na orientação de pessoas que, infelizmente, ganham dinheiro com isso ou estão roubando com isso. Tá? Cuidado com quem está orientando. Aquele companheiro de viagem, né, chamado antigamente, o inocente útil ali do lado na viagem, a pessoa só fazendo a cabeça dele com orientações bem treinadas. Né? Bem, agora voltando para Avaré, a gente viu que houve o centenário de Fausto Mazola, eu estava fora do município, mas parabenizo toda a sua história, com certeza Avaré tem uma importância muito grande com esse artista, a gente vê as obras aí na cidade e para a gente é motivo de orgulho. Então, parabenizo toda a família Mazola, aqueles que lembraram dele nas homenagens, porque a gente tem que enaltecer os nossos valores, sim. Parabéns a todos que fizeram. Até o próprio Alessandro fez uma menção para ele, mas ele não pôde ir por causa daquela dúvida da lei eleitoral, né? Tem que tomar um cuidado, que ele, por ser candidato, fica numa situação um tanto perigosa, né? Para não correr risco de sofrer qualquer impugnação. Então, mas parabenizo a todos que participaram das homenagens a Fausto Mazola e a família, que hoje está aí, as obras estão a nossa vontade para poder admirá-las e ver aqui que é um artista. Então, a Avaré é reconhecida nas fotos que mostram essas imagens, essas estátuas, essas obras, por Fausto Mazola gostar do nosso município e, com certeza, mandou para frente a informação da nossa cultura. Então, senhores, voltando então ao assunto,
Esse é um final de semana bastante importante para o Brasil. Bastante importante. Independente do Morélio, de quem quer que seja, pensem bem em que vocês querem para os seus filhos e para os seus netos. Nós já estamos, a geração dos anos 40, 50, 60, já está começando a virar passado, né? Agora, a geração nova que está aí, que está nascendo, esse menininho que está correndo, esses dois jovens que estão sentados aqui, vão herdar as nossas escolhas. As nossas opiniões serão determinantes na vida dessas pessoas mais tarde. Eles vão querer ser o futuro do Brasil, ser doutores, ser pais de família, ser mães de família, serem empresários, serem o que quiserem, desde que o governo dê condições. Porque o governo tem que dar condições, não impor condições. A função do governo é dar condições para a pessoa poder trabalhar a sua vida e escolher o que quer ser na vida. Não impor que ele tem que ser isso ou aquilo de uma maneira imperativa, né, bastante forte, que o governo chega lá e impõe. Você tem cara de ginasta, vai virar ginasta. Você tem cara de médico, vai virar médico. E não vai pagá-lo bem, com certeza vai ser um outro tipo de trabalho, uma outra operacionalização para a vida de cada um. Então, parabéns à família Mazzola, que tenhamos uma ótima eleição agora no domingo, e com certeza vai ser, que é o que tudo indica, vai ser mesmo, tá? Independente de opiniões que possam ser contrárias, todo mundo sabe meu pensamento, eu não escondo, mas tenho certeza que vai ser muito boa. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Com a palavra, o vereador Adalgisa Lopes Duarte, perdão. Boa noite a todos, boa noite, caros colegas, boa noite a todos vocês que me assistem. Está presente o doutor Ronaldo, Chico, Paulo, pessoas que estavam a semana passada aqui. Então, eu vou aproveitar esses que estavam a semana passada para estar falando de algo que foi polêmica nessa semana. E quero aproveitar também e cumprimentar as rádios, aos jornais da cidade, ao Alexandre da comarca, ao Gunhê, que colocaram, estamos aí o Vitoriano, tá? Que colocaram sobre o vídeo da Munícipe que eu coloquei aqui, que gerou muita polêmica na semana. Foi tão polêmico, senhores avarienses, que o senhor secretário do Meio Ambiente me chamou de irresponsável, porque eu recebi de uma munícipe um vídeo, Cláudio, dizendo que a represa está recebendo uma água e eles não sabem ainda o teor da água. E eu pedi, senhor prefeito, senhor secretário, secretário do Meio Ambiente, é preciso analisar o teor desta água. E fui mal interpretada, como sempre, e isso me dá até certa alegria. Sabe por quê, avarienses? Eu entrei aqui para fazer um trabalho, para mudar o paradigma, para que a política seja diferente, aonde o povo, aonde a população possa realmente colocar aquilo que ele precisa. Chegando nessa casa, eu encontro inúmeras barreiras, barreiras estas que não vão me fazer calar. Barreiras que vão fazer com que eu continue a todo momento fiscalizando, porque o papel do vereador nessa casa é fiscalizar o senhor prefeito. Isso eu digo desde 2017. Eu não sei se alguém disse, se algum vereador já disse em gestões passadas, que ficou uma marca. Nossa, o que esse vereador fez? O vereador não faz nada.
O vereador, ele cobra, o vereador fiscaliza. A principal função do vereador é fiscalizar. O vereador que não fiscaliza não está cumprindo com o seu papel na vereança. E eu recebi esse vídeo, estarei sim vendo o que está acontecendo. Outra, o vereador trabalha no coletivo. O vereador não trabalha para o individual, é um trabalho coletivo. Eu ouvi de uma pessoa, mas os hotéis terão que ser o primeiro a ajudar a vereadora a resolver o problema, porque, afinal, avarienses e turistas precisam saber do teor desta água. Portanto, senhor secretário do Meio Ambiente, te admiro muito, admiro o seu trabalho, mas o senhor fez uma colocação totalmente inadequada e que não é verdade, porque essa vereadora é responsável e entrou sim nessa casa para trabalhar e está trabalhando dia e noite em favor de você, avariense. Não estou te decepcionando, estou na rua, nos bairros, reivindicando e pedindo e cobrando sim o senhor prefeito. E quero dizer que hoje nós precisamos de políticos comprometidos com a população. Políticos comprometidos com a população. Não é político comprometido com o prefeito. Nós estamos aqui para fiscalizar, sim, o senhor prefeito. E fiquei também muito feliz porque ontem, assistindo o Fantástico, foi feita uma pesquisa sobre o que os brasileiros pensam, o que eles querem no Brasil. Primeiro lugar, eles querem um sistema que valorize a educação. E aí veio uma série de itens, veio também saúde de qualidade. E veio outro item também, acabar com a corrupção. Então, nós, brasileiros, não podemos ser omissos. Nós precisamos arrancar os políticos do país. Precisamos fazer com que eles saiam pelas portas do fundo, porque não cumpriram a missão de um governante. E é isso que eu peço a você, avariense, que pense bem, analise bem o papel daquele pelo qual você vai dar o seu voto. Falando em tudo isso, eu quero, Everton, estar passando para que vocês vejam sobre a Vila Dignidade. Eu não sei se vocês foram já visitar a Vila Dignidade, que foi inaugurada em 2010. Então, o governo do Estado destinou verbas para isso, e realmente nós estamos aí com a Vila Dignidade. E quem deve fazer a manutenção para a Vila Dignidade é a prefeitura, é o município. Então, eu conto com o senhor prefeito para estar olhando aí 22 casas que atendem idosos de baixa renda. Olha o estado da Vila Dignidade. Desde 2010, não tem manutenção na Vila Dignidade. Esse é o governo de reconstrução que nós temos em nossa cidade. Nós temos 22 casas e 7 casas sem moradia e muita gente, muito idoso de baixa renda, sem ter aonde morar, e essas 7 casas abandonadas. Veja aí o cúmulo. Então, senhor prefeito, mais uma vez, eu peço para que o senhor veja as coisas que acontecem na nossa cidade. Porque é o papel do vereador cobrar, sim. É o papel do vereador. Falta iluminação, falta vazamento. Olha aí um vazamento. Desde 2010. Então, eu peço que realmente dê uma atenção especial a esses idosos.
Isso é muito sério e a gente espera que realmente os nossos governantes comecem a pensar na população, porque eu estou pensando na população, estou trabalhando e cobrando para que realmente as coisas melhorem. Mas, desde que entrei nessa casa, sou mentirosa, não tenho responsabilidade, enfim, não estou agradando, né? Estaria agradando se estivesse falando amém, mas a minha obrigação é cobrar. Então, peço mais uma vez, senhor prefeito, 7 casas desocupadas, 7 pessoas de renda baixa precisando de moradia e lá está abandonado. E agradeço a vocês, avarienses, e peço que pense bem nessa eleição, para que realmente a gente escolha alguém que possa nos representar, porque o político representa a população. Muito obrigada. Boa noite. Bom, só boa noite a todos, desculpem pelo meu atraso. Com a palavra, Carlos Alberto Statti. Hoje nem... Senhor presidente, aos edis presentes, aos pessoal da imprensa falada, escrita, aqueles que nos acompanham pela internet, ao público presente, boa noite a todos. Antes de começar a minha fala, eu queria pôr o dedo na ferida dessa intriga que está acontecendo com a vereadora Dalgisa e o secretário Borges. Primeiramente, uma fala sem nexo nenhum, porque essa denúncia ela tinha que ser feita na CETESB. Nós estamos falando de rede hoteleiras. Nenhum dono de hotel consciente, sabendo de todo o passado nosso, que a população de Avaré conseguiu barrar a Brascaf, é uma denúncia que tem que ser embasada de algo muito concreto. E o órgão competente para isso nem é a Secretaria de Meio Ambiente de Avaré, é a CETESB, que eles averiguam até pé de mamoneira, viu, Barreto? Barreto, até pé de mamoneira, se cortar, eles investigam. Então, nós temos que estar muito atentos a essas denúncias, para o vereador não ficar no vácuo. Então, inicialmente, eu queria ensinar isso aí, que a nobre vereadora Dalgisa acompanhasse de perto isso, apurasse esses fatos, e junto à CETESB, se realmente, analisada a água que está caindo, fizesse uma denúncia à CETESB. Todo mundo falou, eu estou com o sangue, caveia, pulsando, Barreto, para falar um pouquinho de política. Que eu espero que domingo realmente seja um domingo de primavera. E não uma tarde fatídica para a política do Brasil, onde a gente vê umas intrigas nos tiratemas, divergência de política entre partido e outro, acusações pesadas, que eu acho que até o Ministério Público fica ausente, porque deveria ser até barrado isso e apurado, porque denúncias confundindo a cabeça do público, que é organização criminosa, que fez isso, que já matou 7, que matou 8, que matou prefeitos aonde, deixa o povo confuso. Eu não entendo mais como esse Brasil está conseguindo, dentro de um povo que não tem, às vezes, uma sabedoria nessa hora para decidir sobre os seus candidatos, ficam perdidos nesse momento. Então, eu espero que não seja uma tarde fatídica, que nós temos a sabedoria de estar escolhendo o candidato certo para que esse Brasil caminhe, não como um barco sem rumo, que nós encontramos o nosso rumo, e que seja
analisado posteriormente, fica livre, fica uma terra sem ninguém. O vereador coloca uma placa em campanha, num lugar, comandante. Eu coloquei uma placa na minha campanha, naquelas terras que estão invadindo tudo lá. Um determinado radialista aí fez uma denúncia, tive que tirar dentro de 12 horas a placa, porque diz que era da União, e agora pode morar, pode tudo. E na televisão, a gente vê esculambado esse tirateimas. É esculambação, confundindo a cabeça da população. Então, eu acho que já começa, dentro das campanhas, tudo errado. Eu também queria estar enaltecendo hoje aqui, que eu ando bastante pelo bairro. Parabéns, Ivan. Tenho ido em vários setores da periferia, tenho visto pessoas falar muito bem de você. Já sabia que você tinha botado a quadra aqui do Vitor Lamparelli, iluminado, um trabalho extra seu, a parte do seu trabalho da companhia, tirando horas extras para fazer em outros setores de outro bairro. Parabéns. Às vezes as pessoas precisam ver o trabalho da pessoa antes de criticar, que corneteiro tem em todo lugar, corneteiro. Mas o poder está aqui, quem ganhou legitimamente e está fazendo um bom trabalho, essa casa sabe daqueles que estão fazendo um bom trabalho. Prosseguindo a minha fala, eu, deslocando mais uma vez, eu queria falar sobre o horto, não poderia jamais, eu vou ficar no pé, porque o horto, a gente está recebendo coisa que pode até comprometer, comandante, o quadro do prefeito, porque o horto tem que ter guarda à noite e durante o dia, não pode ficar desguarnecido. E eu disse que estava assoreando, o secretário, fiquei triste, que no jornal diz que não, mas eu estou disposto, com a sabedoria dele, deputado, e eu com a minha simplicidade, fazer um confronto para dizer, eu digo que está assim assoreando, que já não é culpa de agora, esse governo já vem há anos assoreando. Será que nós vamos perder esse cartão postal nosso também, em curto prazo de tempo? Fica uma indagação aí, porque a BQM, praticamente, essa já se esqueceu mesmo. Essa semana recebemos a notícia de que a BQM vai fazer o evento em Londrina, agora em outubro, e já está marcando data, deslocando para Maringá para o ano que vem. Cadê o dinheiro que circulava no nosso município? O ano que vem, muito triste, já está indo para Maringá. Quer dizer, com certeza não volto mais para cá. Mas se ficou esse anelzinho e os dedos já foram embora, ficou só o anel, vamos tentar cuidar do anel, que é esse cartão postal, que é o Horto Florestal de Avaré. Queria ressaltar aqui também um pedido que fomos atendidos, né? Não estava funcionando o semáforo da Brás Caldeira, Caçalim Curiate, e hoje, passando aquelas imediações, está funcionando já, está ligado, pedimos aqui, prontamente fomos atendidos, a Comutran já está funcionando esse semáforo, só que esse semáforo, até temos um requerimento nosso junto para a Comutran, quem vem do Jardim Brasil, sentido centro, ali ao lado da portaria da penitenciária, só 15 minutos. Acho que o Miranda, que trabalha teve a oportunidade ainda de passar por aquele local, 15 minutos, onde acarreta uma fila enorme, 15 segundos, desculpa, retificando esse tempo de semáforo, 15 segundos desse trânsito que desloca do Jardim Brasil sentido centro. Então, a gente pede aqui que seja reparado rapidamente, que funcione, no mínimo, ali, o tempo que tem, no sentido da Brás Caldeira, que é 35 segundos, para que realmente possa fluir bem esse trânsito. Nós temos aqui, Barreto, quando tem oportunidade, está aí o do médico Abdala, está aí o médico Ernesto Albuquerque, do cantinho da indignação nossa. E essa semana eu estudo, não sei se o doutor teve a oportunidade também, fiquei muito triste de ver esses dados, de cada 10 médicos formados em escolas, em faculdades privadas, 8 não sabem nem os procedimentos de medir a pressão. É o fim do mundo.
Meu Deus do céu, quando eu vi aquilo, eu falei, não pode ser. Não tem como isso aí, um estudo feito logisticamente. De arrepiar, cara. Já tinha os outros dados e prontos atendimentos, de cada 10 que morriam, 8 era por erro médico. Então a gente fala com consciência, porque as palavras são igual flechas, tem que ser muito bem elaboradas para que. Mas que situação que nós estamos? Então, tem que ser revisto, tem que ser acompanhado. O município tem que realmente reciclar esse profissional, para que o brasileiro já não tem segurança, e a saúde, quando chega esses dados até nós, nem como vereadores, como cidadão, é caoticamente o fim. Por hoje é só, obrigado a todos, tenham uma boa semana. Com a palavra, Maria Alva Araújo de Souza Biazon. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, boa noite a todos. Boa noite às pessoas que nos acompanham através da Rádio Cidadania, Rádio Avaré, aos internautas que nos acompanham nas transmissões que ocorrem. Quero cumprimentar a assistência, as pessoas que nos dão o privilégio e a alegria de contar com a presença dos senhores aqui nessa noite. Quero cumprimentar aqui o nosso querido amigo Cláudio Rainho, que ocupou essa tribuna nessa noite, a tribuna livre, para trazer aqui, nesta casa, um assunto que é extremamente pertinente, e nós queremos, naturalmente, Cláudio, fazer coro com o seu pronunciamento e dizer que é uma questão que nós temos já há algum tempo falado com a Secretaria de Educação, temos sido procurados por algumas pessoas, já fizemos um requerimento nessa casa, já descobrimos, inclusive, como é que está funcionando o meio de transporte escolar, já temos essa informação aqui na casa. Então, não é para nós uma situação nova. Naturalmente que, vinda de um contribuinte, vinda de um cidadão, tem um peso bastante considerável, porque é a nossa queixa, essa reclamação já tem vindo até nós já faz algum tempo. Pode ter certeza absoluta que nós vamos também, tomando ciência do seu pleito, nós vamos dar continuidade àquilo que nós já estamos fazendo e cobrar da administração pública um posicionamento e que isso seja resolvido num curto espaço de tempo. Então, naturalmente que você foi, nessa noite, ouvido nessa casa e sua reivindicação fará parte das nossas reivindicações, né? Muito obrigada pela sua presença. Quero também estar compartilhando com os amigos, os nobres vereadores, algumas situações que, primeiro, eu gostaria de aproveitar e cumprimentar o nosso sempre companheiro Cláudio Salomão, que foi muito recentemente nomeado como conselheiro da Secretaria, faz parte agora do Conselho Estadual da Educação. Então, é naturalmente uma situação de suma importância para Avaré, um cidadão da nossa cidade, um empreendedor da nossa cidade, um amigo pessoal como Cláudio Salomão, receber essa justa... não homenagem, porque, na realidade, ele não está sendo homenageado, mas ele está sendo chamado para o trabalho, né? Então, é uma situação inusitada, que, se não me falha a memória, é a primeira vez que um cidadão de Avaré, uma pessoa avarense, esteja fazendo parte do Conselho Estadual de Educação. Então, nesse sentido, é que nós o cumprimentamos e desejamos ali ao Cláudio Salomão uma gestão profícua e abençoada no Conselho Estadual de Educação. Esse é um ponto. Segundo ponto que nós gostaríamos de abordar essa noite
Eu procuro, quando ocupo essa tribuna, não trazer para essa casa assuntos da esfera federal, de forma de en passant na esfera estadual. Eu entendo que nós somos vereadores eleitos para defender as questões locais, aliás, questões essas que já são extremamente pertinentes, graves, e que já já somos assodados por uma quantidade muito grande de trabalho para nós fazermos. Mas nós não poderíamos, diante aí do fato desse período que está aproximando agora, de nós mencionarmos de forma muito rápida que no dia 7 de outubro, nós, como é do conhecimento de todos, nós teremos aí a eleição para presidente da República, nós teremos eleição para o governo do Estado, eleição para Senado, deputados federais, deputados estaduais, e nós entendemos que, às vezes, nós focalizamos tão somente na questão do presidente, às vezes na questão dos governadores, mas nós não damos a ênfase necessária para a questão de deputados estaduais, muito menos para deputados federais e ainda para senadores. Nós já sabemos, já temos conhecimento do papel fundamental em um país que tem o regime de parlamentarista, a importância de se escolher um Congresso forte, a importância de escolher um Congresso que tenha conhecimento de causa, a importância de se trabalhar com um Congresso que saiba exatamente qual é o seu papel. Então, tão importante, Barreto, tão importante quanto a presidência da República, o governo do Estado, o vereador Ernesto, é também a Dalgisa, sem dúvida alguma, o Congresso Nacional. Então, o que nós gostaríamos de a população entendesse? Nós estamos, muitas vezes, falando de votar, as pessoas, às vezes, passam perto das zonas eleitorais e cata lá o papelzinho, mas não é não. Eu acho que a gente precisa votar em candidato que tem um histórico, candidatos que têm aí, preferencialmente, né, uma ficha limpa, preferencialmente assim, candidatos que têm uma folha de trabalho prestado à nação e que, se for um candidato novo, que esse candidato tenha também, pelo menos, saiba o que vai fazer lá no Congresso, saiba qual é o seu papel no Congresso para que desempenhe um trabalho com aptidão, com dedicação e que, já que essa pessoa estará elaborando projetos de leis, elaborando leis que diz respeito à nossa nação. Em relação à questão do presidente da República, eu gostaria tão somente de deixar claro o meu posicionamento particular. Não é novidade para ninguém, não é surpresa para ninguém, que nós somos do PSDB, eu, vereador Toninho da Lorça, e, por consequência, nós estamos empenhados na eleição do Geraldo Alckmin e também empenhado na sigla do nosso partido. Não é isso, Barreto? Natural, já que nós fazemos parte do PSDB. No entanto, nós temos ouvido e visto algumas situações temerosas. Eu acho que as pessoas estão querendo, nessa eleição, a sensação que eu tenho é de que as pessoas estão querendo transferir a responsabilidade da educação dos seus filhos, a responsabilidade do ensinamento para os seus filhos, para um governante. E eu quero apenas deixar um apelo para a população, que, quando você for votar, você vote pela motivação correta. Que você vote com muita consciência, mas com a motivação correta. Sabendo que nenhum homem e nenhuma mulher que chegar ao poder vai ter a possibilidade, mesmo porque ele depende do Congresso, de elaborar leis ou de fazer projetos para definir a vida da educação de dentro da minha casa. Nenhum homem, nenhuma mulher poderá dizer, olha, eu quero ser eleito porque eu quero transformar a vida, a casa da vereadora e da cidadã Marialva. Porque da minha casa, dos meus filhos, da educação dos meus filhos, do cuidado com a minha família, quem tem que ter sou eu. Quem tem que ter princípios cristãos para transferir
aos seus filhos e familiares, somos nós, os pais. Aliás, é bom que nós saibamos que ninguém pode dar aquilo que não tem. Se eu não tenho na casa amor, eu não posso dar amor. Se eu não tenho unidade, eu não posso transmitir unidade. Se eu não tenho compaixão, eu não posso dar isso. Então, não queiramos que não seja essa nossa motivação, que nós não queiramos transferir ao governante o papel do pai e o papel da mãe, o papel da família, e nos tornando, então, omissos com as nossas responsabilidades. Isso sim, escolha com muita consciência em quem você vai votar. Mas, acima de tudo, que a sua motivação seja a motivação acertada. Que você não vote esperando em ver um salvador da pátria, mas que você vote esperando em alguém que tenha condições de conduzir o destino da nossa nação, que tenha responsabilidade, que tenha compromisso em conduzir o destino da nossa nação. Nenhum salvador vai poder fazer isso, nenhuma pessoa vai poder fazer isso, mas nós precisamos votar com muita consciência, caso contrário, o Brasil não sairá dessa situação na qual nós nos encontramos. Que Deus... Com a palavra, Jairo Alves de Azevedo. Boa noite, senhor presidente, aos demais vereadores, à imprensa falada, escrita e televisionada, a todas as pessoas aqui presentes, ao seu Cláudio Rainha, que esteve aqui, viu, seu Cláudio, reivindicando os direitos dessas crianças, que com certeza, como o Morelli disse aqui, isso vai ser resolvido de uma forma, né, tem que ser resolvido, né, porque nós estamos falando de uma situação de crianças, né, que é de extrema necessidade. Hoje inicio minha palavra aqui, parabenizando a diretoria do time de futebol do Vila Martins, viu, Roberto Statti aí, inclusive agradecer ao Roberto, que proporcionou aí junto a esse pessoal o transporte para que eles fossem até São Manuel disputar uma semifinal, aliás, uma final de um campeonato regional com mais de 26 equipes, viu, Statti? E onde a Vila Martins, o outro time, tinha 5 profissionais, e o Vila Martins acabou conquistando o 2º lugar. Mas isso é muito importante para a nossa cidade, ver que o esporte está alavancando aqui na nossa cidade, estão disputando campeonato em Itaí, Itaquarituba. Isso é ótimo para o esporte, para esses garotos da nossa cidade. Então, parabéns aí ao Paulo, ao Léo Boi, ao Silvio, e todos que estão à frente da diretoria do Vila Martins, né, o Vila Martins de Avaré. Um outro assunto que gostaria de abordar nessa noite é em relação ao Gé. O Gé é um treinador, o Statti, também eu acho que eu já comecei a falar com você aí. O Gé treinava esses meninos voluntariamente no CSU. Certo? Você falar do Gé de Santa Elizabeth, todo mundo vai saber há quanto tempo esse menino faz esse trabalho com esses meninos ali, tanto do Plimec, do próprio ali, todos os meninos que estão ali perto do CSU. E ele foi desviado dessa função, mesmo sabendo que ele é do conselheiro tutelar, mas faz esse trabalho há muito tempo, ele, o João Carlos, e voluntariamente. Então, precisamos ir lá, Statti, até convido você, se você tiver uma oportunidade de ir lá comigo, para ver o porquê que ele foi para um campo, um lugar que não tem condições nenhuma de agregar esses meninos ou de treinar. Tá? Para que ele volte para o CSU, para que ele continue fazendo esse trabalho brilhante que ele estava fazendo à frente do CSU. Um outro assunto aqui, viu, o senhor presidente, é que nós estamos passando em frente lá à loja, né, inclusive a loja do senhor, a empresa do senhor, que nós estamos já há 2 meses sem um apagão. Até o Ivan, eu estava falando com o Ivan, viu, Ivan, eu não sei o que está acontecendo ali, eu já fiz na semana passada
para a CPFL, né, através do COC, para que dê uma solução àquilo ali. Por quê? Porque tanto os comércios ali, as empresas, a Silver, a Master, a própria Lorsa e a própria população que transita naquele local ali, tanto ali de frente ao Menegaso até a CEAGESP, está às escuras. E quando a gente passa à noite às escuras, e de manhã, quando a gente passa, está aceso. Então, eu creio que seja a tal da chave control. O pessoal da prefeitura já foi lá, mas disse que isso cabe à CPFL. Se você puder dar uma prioridade para nós lá nesse assunto, o vereador Ivan, eu peço que você dê uma chegada até lá para ver se você consegue dar uma solução àquilo. Obrigado, viu? Gostaria de parabenizar nesta noite também a diretoria do São Paulo Futebol Clube de Avaré, pois recentemente foi feito um bingo para adequação do AVCB, onde foi comprometida uma parte, né, dessa arrecadação ao Asilo Rafa. Você põe para mim, por favor? E essa semana aí, o Matheus Lamar foi até lá, né, como foi combinado e prometido, e destinou uma parte. O Asilo Rafa, recentemente, nós sabemos que teve um vendaval, onde acabou descobrindo aquela entidade, e isso vai ser útil nessa hora que o asilo está precisando tanto dessa arrecadação, né? Isso pode ser colocado em tintas. Eu não tenho aqui autorização, né, para revelar valores, né, mas é uma quantia boa, que dá para se fazer muito naquilo ali. Isso foi entregue para a senhora Rita Rosner, né, ela está na administração do Asilo Rafa. Então, parabéns à diretoria de São Paulo, que combinou, né, disse que isso seria destinado e cumpriu com o seu papel. Parabéns ao Matheus Lamar, que cumpriu com tudo isso aí. Um outro assunto aqui que eu gostaria de abordar é abordar e parabenizar a todos os idosos e idosas do Lar São Vicente de Paula, para o dia 1º de outubro, o Dia do Idoso, né, com a presença de mais de 180 pessoas, onde aconteceu a recreação para os idosos, com música, dança, sorteios de brindes, e um saboroso lanche, salgados, bolos, refrigerante. Inclusive, o nosso amigo ali, eu esqueço o nome, o meu amigo ali teve lá também, né? O senhor esteve lá presente. Isso, esteve presente. Então, parabéns a todos os idosos, né, pelo dia, e também todos os voluntários. Está aqui as fotos, o pessoal muito contente. Eu tive a oportunidade também de ser convidado. Participaram o Conselho do Idoso, o Lar São Vicente, Creche Santana, a Pastoral São Judas, a Vila Dignidade, a Pastoral Nossa Senhora de Fátima, o Centro do Dia do Idoso, o Bom Samaritano, o Asilo Rafa, o CEMADES, o Projeto Melhor Idade, a Secretaria da Cultura, né, com o senhor Gumercindo, o senhor Jonas também esteve presente, né, na cerimônia lá. Então, parabéns a todas as entidades, né, que estiveram presentes e a todas as pessoas que contribuíram para que isso acontecesse. Por hoje é só, obrigado a todos, uma boa noite. Cadê ele? Sérgio Luiz Fernandes. Passaremos agora a ordem do dia. E peço ao primeiro secretário que proceda à chamada dos vereadores. Antônio Ângelo Cicerelli. Flávio Eduardo Zandoná. Sérgio Luiz Fernandes, presente. Jairo Alves de Azevedo. Adalgisa Lopes Wardi. Presente. Alessandro Rios Conforte. Carlos Alberto Stati. César Augusto. Luciano Franco Morelli. Ernesto Ferreira de Albuquerque. Francisco Barreto de Monteneto. Ivan Carvalho de Melo. Marialva Araújo Souza Biazon. E Roberto Araújo. Presente. Projeto de lei número 78/2018, autoria prefeito municipal, assunto autoriza o município da Estância Turística de Avaré a celebrar termo de colaboração com a PAI, Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Avaré, e da outras providências.
com substitutivo. Autoriza o município da Estância Turística de Avaré a celebrar acordo de cooperação com a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Avaré, e dá outras providências. Projeto substitutivo em discussão. Projeto em votação. Apenas para constar, esse projeto também veio com alguns problemas. No começo do mês, aliás, no dia 27 de agosto do mês passado, óbvio que eu vou votar favorável ao projeto, mas demorou mais uma vez para marcar mais um pontinho ali por incompetência da prefeitura. Mandou o projeto errado, depois mandou a alteração errada, depois mandou o substitutivo. E isso levou um mês. Tá? Projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 93/2018. Autoria Prefeito Municipal. Assuntos dispõe sobre a afetação de área pública e dá outras providências. Projeto em discussão. Projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 94/2018, autoria Prefeito Municipal. Assunto dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial que especifica e dá providências. R$ 492.500,19. Secretaria Municipal de Obras e Serviços. Projeto em discussão. Projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Passaremos agora à leitura e deliberação dos requerimentos protocolados. Requerimentos de pesar. Que sejam oficiados votos de profundo pesar pelo falecimento de Fábio Eustáquio Gomes, Antônia Xavier Larios, Mateus Galvão Oliveira, Enéas dos Santos, Stephanie Caroline Silvério do Prado e Célio Roberto Pilar. Requerimentos em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Requerimentos do presidente da Casa, com subscrição da vereadora Marialva Biazon. Requeiro à mesa, após ouvir da Casa e dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que informe esta Casa de Leis o valor total da dívida com a Sabesp, bem como o relatório do parcelamento, se houver, dessa dívida. Requerimento para que sejam consignados os votos de aplauso e parabenizações à diretoria dos 5 comerciários de Avaré, na pessoa do seu presidente, Flávio Zandoná, pela realização da festividade comerciário premiado no último dia 30 de setembro, que contou com a presença de mais de 1.000 comerciários, os quais concorreram a diversos prêmios, entre eles uma moto e uma bolsa de estudos pela Faculdade EduVale. É só, senhor presidente. Bom, ia fazer um comentário sobre os dois requerimentos. Em primeiro lugar, pedir desculpa ao Flávio, infelizmente não pude comparecer, mas também lhe parabenizo pelo evento lá de ontem. Sempre os comerciários aí se destacando. O outro requerimento, eu até ia comentar na palavra livre, mas infelizmente não cheguei a tempo, é sobre a Sabesp. Essa semana nós recebemos um ofício, a gente agora queria a confirmação oficial da prefeitura, mas parece que nós estamos devendo em torno de 14 milhões, se eu não me engano, para a Sabesp. Então, acho que a gente chega aqui e fala Sabesp, o Sabesp não faz, mas é duro também a gente cobrar quem a gente não está pagando, né? Fica complicado. Eu quero saber, através desse requerimento, o quanto é dessa gestão, que eu acho que já tem alguma coisa, e, como dizem, dinheiro tem, mas é que a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Queria entender o quanto é dessa administração, mas uma dívida de 12 ou 14 milhões, agora não estou lembrado o valor, acho que é um absurdo, né? A gente tinha que ter um controle melhor disso.
E também fica difícil para a gente fazer aí requerimentos para a Sabesp, pedindo para ter que tome providências. Para quem está devendo, fica feio, né? Com a palavra, Flávio Zandoná. Bom, quero agradecer pelo requerimento, parabenização do presidente dessa casa. Foi um evento grandioso para toda a família dos comerciários Avaré e região. Foi um evento grandioso que, como diz aí, a gente teve mais de 1000 comerciários presentes, mesmo com chuva, foi de grande valor. E agradecer só 2 grandes parceiros, lógico, teve mais outros parceiros, são vários aqui, mas a Fê Comerciários, onde que doou uma moto 0, e a Faculdade do Vale, no qual o Cláudio Salomão. E fiquei tão feliz que um comerciário, ele não tem faculdade, viu, Barreto? Então, ficou muito contente e feliz por essa bolsa aí que ele foi sorteado. Então, eu agradeço pelo requerimento aí, parabenização. Requerimentos em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Requerimentos do vereador Flávio Zandoná com subscrição deste secretário. Requiro à mesa, após ouvida a casa e dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal para que, por meio do setor competente, nos informe se os animais em exposição pagarão por argola ou quem será o responsável pela arrecadação do valor e da destinação desse valor na 50ª EMAPA. Requerimento também ao senhor prefeito municipal para que, por meio do setor competente, nos informe se a responsabilidade da alimentação dos gados em exposição na 50ª EMAPA, assim como o custeio da cama do gado e outras despesas de exposição serão por contas da prefeitura ou do expositor. Requerimento para que seja oficiado ao secretário municipal de esporte, Leonardo Ripoli, para que informe se existe o aluguel da quadra do ginásio Quinegrão e como é feito este controle de entrada de dinheiro e para onde é encaminhado. Requerimento também ao secretário municipal do turismo, para que envie esta casa e leia as seguintes informações sobre a atual situação das obras iniciadas com a verba do DAD. A lista de todas as obras turísticas que estão paradas, quais já foram investidos nessas obras, quanto falta para finalizar as obras e quais as atitudes que estão sendo tomadas para a concretização dessas obras. E, por último, requerimento para que seja oficiado o prefeito municipal para que nos informe e envie cópia dos documentos acerca do adicional de insalubridade. Relação de todos os funcionários públicos municipais contemplados com o adicional de insalubridade, incluindo a administração direta e indireta. E se esse valor está incluso no desconto da Previdência, quais as funções desempenhadas por cada um e qual cargo ocupam e em qual setor da administração estão locados. É só. Com a palavra, Flávio Zandoná. Bom, a gente sabe aí que está vindo a EMAPA, né, exposição, e a gente vê que o papel do vereador é fiscalizar, ficar atento, então a gente vê que tem alguns outros custos também referente à EMAPA. Então, pedindo algumas informações aqui. Acho que todos os vereadores bem sabem que foi feito convite ao secretário de Turismo, então estou pedindo aqui uma relação de algumas informações sobre a lista das obras turísticas paradas aqui do nosso município. Qual seria os investimentos das obras que tem, se há projetos aí futuros. Também estou pedindo aqui alguns documentos para a Secretaria de Educação, de Esporte. É só, presidente. Peço a palavra. Com a palavra, Cabo Sérgio. Espero e peço ao secretário de Turismo
que, mediante essas cobranças que nós temos feito em relação ali à concha acústica, né, onde está o antigo lanchódromo, que houvesse um pouco mais de agilidade, né, para que coloque logo em funcionamento aqueles quiosques. Uma outra coisa que a população pede ali é a questão dos banheiros públicos, né, que não tem, e colocar pelo menos aquelas casinhas lá, os quiosques de artesanato, para que se funcione principalmente aos domingos, né, e feriados, quando a Avaré realmente recebe turistas aqui na nossa cidade. Com a palavra, Flávio Zandoná. No começo da sessão, conversando com o vereador Statti, ele veio passar uma informação sobre o serviço ali na fonte luminosa do Largo São João, no qual que ele falou que tem uma bomba lá, que o secretário ia passar para o prefeito para ser consertada essa bomba, ou também fazer a limpeza naquela fonte. Eu acho que a gente tem grande preocupação, né, vereador Statti, para que o nosso município passe uma imagem para os turistas, para as pessoas que vêm de fora, mas bem positiva mesmo, né? Sinal de uma cidade limpa. Então, eu acho que, assim, não puxar a orelha do prefeito, mas sim, acho que ter uma visão diferente aí e veja esses pontos turísticos da mesma forma aí com o Cabo Sérgio. Requerimentos em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Requerimento do vereador Jairinho do Paineiras. Requeiro a mesa, após ouvir da casa, dispensadas as formalidades regimentais, votos de aplausos e parabenização à equipe mirim feminina de handebol de Avaré, que conquistou, na data do dia 25/9 deste ano, na cidade de Jaú, o título da Liga Regional de Handebol. As meninas de Avaré venceram Agudos por 22-9. Avaré teve 2 atletas destaque e o técnico Hélio, o Galo, na seleção do campeonato. Isabela, melhor central, Stephanie, melhor meia esquerda e Galo, melhor técnico. Parabéns a toda a equipe de atletas que estão de bem e representam a nossa cidade. Requerimento também de votos de aplausos e parabenização a toda a diretoria do time de futebol de campo da Vila Martins, representado pelo Léo Boi, Silvinho e Paulo, os quais se consagraram vice-campeão do campeonato regional em Aparecidinha de São Manuel. Foram derrotados pelo placar de 2 para Borebi e 0 para o Vila Martins. Parabéns a toda a equipe de atletas que tão bem representam a nossa cidade. Requerimento também de votos de aplauso e parabenização à equipe de natação de Avaré, que participou em São Sebastião, no litoral, da 3ª etapa do Campeonato Paulista de Maratonas Aquáticas, onde se sagrou vice-campeão. Os atletas disputaram provas de 1, 2 e 4 quilômetros em águas abertas. A equipe de Avaré disputou o revezamento 4 por 1.250 metros e foi a 3ª colocada na categoria sênior, com as atletas Maiara, Silmara, Neto e Guto. É só. Requerimentos em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Requerimentos da vereadora professora Dalgisa. Requeiro a mesa, após ouvir da casa e dispensar as formalidades regimentais, que seja oficiado o excelentíssimo prefeito municipal para que nos informe sobre quais as ações estão sendo realizadas aos idosos através do Conselho Municipal do Idoso. O Conselho Municipal do Idoso faz visitas periódicas nos asilos, Vila Dignidade e em todos os órgãos que abrigam e dão assistência ao idoso. Solicito as atas das reuniões do Conselho Municipal do Idoso de nossa cidade no ano de 2018, para que essa vereadora possa acompanhar os trabalhos desenvolvidos. Justifique-se a propositura, pois com a participação e atuação do Conselho do Idoso, evitaremos maus tratos e abusos contra os idosos. A visita do Conselho Municipal do Idoso será muito importante na vida dos velhinhos que necessitam carinho e amor de toda a nossa sociedade.
Requerimento ao senhor prefeito municipal para que nos informe que tipo de ações estão sendo desenvolvidas pelo Conselho Tutelar de nossa cidade, no sentido de coibir menores no que diz respeito ao uso de drogas e consumo de bebidas alcoólicas nas praças e bares de nossa cidade. Existe abordagem do Conselho Tutelar no período noturno? Como está sendo elaborado esse trabalho? Justifica-se esta propositura, pois todas as atitudes pelo Conselho Tutelar deverão somar de forma positiva no futuro das crianças e adolescentes, seja por intermédio dos pais, como pelo contato direto com os menores. Requerimento também ao senhor prefeito municipal e à Secretaria Municipal de Educação para que nos informe qual o motivo das escolas estarem dispensando os alunos, considerando que na sexta-feira essa vereadora recebeu um telefonema de uma mãe que estava muito brava, dizendo que seu filho tinha sido dispensado da escola porque não tinha professor para dar aula. Essa vereadora argumentou com a mãe, dizendo que isso não estava acontecendo, pois no dia 21 de setembro houve atribuições de aulas. Depois de 2 horas, outro pai ligou dizendo que o filho tinha sido dispensado por falta de professor. Isso procede? É atribuição e a atribuição de aulas não aconteceu? Requerimento para que seja consignado em atos dos nossos trabalhos os votos de aplauso e parabenizações ao Dr. Cláudio Mansur Salomão, presidente e manetedor da Faculdade do Vale de Avaré e do Grupo JBMS de Comunicação, que assumiu o cargo de conselheiro do Conselho Estadual de São Paulo, em cerimônia solene realizada no dia 26 de setembro, na Sala Carlos Caetano de Campos, na Praça da República, em São Paulo, pelo reconhecimento do excelente trabalho na área educacional. Essa conquista representa um marco importante em nossa cidade, que passa a ser representada em nível estadual no Conselho de Educação. E, por último, requerimento ao senhor prefeito municipal para que nos informe sobre a Vila Dignidade, programa habitacional do governo do Estado destinado exclusivamente a idosos de baixa renda. Foi inaugurado em nossa cidade no dia 11 de fevereiro de 2010 pelo governo municipal e estadual. Conta com 22 casas e recebeu o nome de Maria Diva Contrucci Pimentel, esposa do ex-prefeito Fernando Cruz Pimentel. Essa vereadora compareceu na Vila Dignidade no dia 26 de setembro deste ano e fez os seguintes questionamentos. Qual a razão da falta de manutenção pelo governo municipal? Qual a razão de 7 casas estarem desocupadas, sendo que em nossa cidade temos idosos de baixa renda e em péssima condição de moradia? Considerando que essa vereadora detectou na Vila Dignidade falta de adequação de serviços, falta de equipe técnica, falta de equipe de monitores. Um local agradável, arborizado, que poderá ser acolhido mais idosos, mas por falta de manutenção pela Prefeitura não está funcionando como proposto pelo governo estadual e pelo CDHU. E que a manutenção seria feita pelo governo municipal. Para tanto, solicitamos urgência para o assunto mencionado. É só, senhor presidente. Com a palavra da Algisa. Eu quero aproveitar, Maria Alva já explanou muito bem, sobre o cargo de conselheiro do Conselho Estadual de Educação, que o Cláudio recebeu, e eu quero parabenizá-lo e dizer que é um motivo de orgulho para mim, como professora, saber que eu tenho uma pessoa de alto gabarito como Cláudio Salomão. Então, meus cumprimentos e que a Avaré aplaude esse grande cargo que vai trazer para a nossa educação realmente muitas coisas. E o outro requerimento é um requerimento de suma importância, porque na sexta-feira eu saí daqui, deu certo que terminou, era mais ou menos uma média de 10h30, eu fui dar uma volta e passei no Largo Santa Cruz. Desci, fui até lá, estava a polícia militar, conversei com o policial, fiquei um tempo lá e vi que estava cheio de menores com bebida alcoólica, moças assim, quase seminus lá, e a polícia não sabe o que faz, porque eles não podem fazer nada. Então, eu pergunto, qual é o trabalho que o Conselho Tutelar está fazendo no período noturno para atender esses menores? Porque os moradores estão cobrando uma postura.
ao lado tem bares com pessoas no meio da rua, jogam garrafa, enfim, está assim um horror. Então, eu peço que o Conselho Tutelar, que haja uma união de todos, com a ajuda de todos nós, para que melhore esse problema lá no Largo Santa Cruz. Muito obrigada. Com a palavra, Flávio Zandoná. Depois. Dalgisa, usar um minuto das palavras para agradecer o Dr. Cláudio Salomão, que é uma pessoa de ética maravilhosa, que mesmo representando o nosso município no estado de São Paulo, eu acho que é de merecedor ele ocupar esse cargo conselheiro da educação. Eu acho que de grande valia valorizar mesmo a pessoa vareense como o porte dele. Obrigado, agradeço aí. Eu acho que está de parabéns aí para o seu requerimento. Com a palavra, Stati. Falar da vida de dignidade, 1 minuto é muito pouco para falar da vida de dignidade. Tive o prazer de participar intensamente desse projeto, primeiro no Brasil, e até pessoas do mundo para cá, ver esse projeto. E fico triste de ver a situação. Passou 4 anos, Dalgisa, arrastando lá, precisando da reforma do governo passado, nada foi feito. E essa Secretaria do Bem-Estar Social hoje, você fazer um trabalho de reeducação dentro da Vida de Dignidade. Projeto maravilhoso, muito bem elaborado. Então, o que a gente pede para a nova secretária do Bem-Estar Social, não só nisso, reeducar as pessoas que vivem nesses locais, inclusive dos bairros, está precisando de um trabalho de reeducação, temos verba já disponíveis para isso, que intensamente tem que ser trabalhado, para que nós colhemos fruto lá na frente. Palavra, Barreto. Eu gostaria de comentar esse requerimento da vereadora Dalgisa em relação à Vila Dignidade. Se você vê, são 22 casas, né, vereadora? 7 casas não estão sendo ocupadas. Um projeto, Stati, realmente bonito, um local agradável, onde realmente pode acolher o idoso ali, o casal de idoso, a morar ali, às vezes é só ele ou o casal. E se a gente for ver, alguma coisa deixou a desejar, algum trabalho deixou de ser feito para estar nessas condições de 9, porque nós temos uma demanda muito grande, enorme, de pessoas precisando. E como que tem 7 vazias? Então, foi falha, não digo aqui do prefeito, mas creio que da secretária, que não tinha a parte técnica para saber conduzir. Com a palavra, Dalgisa. Nobre vereador Stati, é o seguinte, não houve, desde quando foi inaugurado, não foi feita a manutenção. Então, o que aconteceu? O piso arrebentou, então foi um trabalho que deveria ter feito desde 2010, deveria dar continuidade. Então, todo governo, ninguém dá assistência. Então, eu peço que vocês aí, que estão junto com o prefeito aí, dê um toque para que, pelo menos agora, para a gente conseguir fazer com que essas casas sejam ocupadas, porque tem muita gente precisando de moradia. E pessoal de uma classe econômica baixa e que precisa ir, é um lugar lindo, se estiver bem arrumadinho. Tá? Muito obrigada, eu conto com vocês. Requerimentos em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Requerimentos do vereador Carlos Alberto Stati. Requeiro à mesa, após ouvida a casa, dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiado ao prefeito municipal e ao secretário municipal da Agricultura para que informe esta Casa de Lei se existe algum projeto em andamento por parte desta pasta no sentido de coibir a proliferação de pombos em nossa cidade, visto que tais aves são transmissoras, através de suas fezes, de graves doenças como a salmonelose e a enfacilite viral.
Requeiro ainda que seja informado quais as providências que estão sendo tomadas em relação à limpeza das fezes dessas aves, pois, após estarem secas, as mesmas acabam por vir a pó misturando ao ar, podendo infectar as pessoas ao inalar. Justifica-se o presente requerimento pelo fato de ter chegado ao conhecimento deste vereador a internação de um amigo pelo qual foi acometido por uma grave doença transmitida por essa ave, a qual encontramos em enorme quantidade, principalmente no centro da cidade e em até algumas unidades escolares. Requerimento também ao seu prefeito municipal e ao secretário de Agricultura para que informe essa Casa de Leis se existe algum projeto em andamento por parte desta pasta, no sentido de coibir a proliferação de cachorros pela rua da nossa cidade, tendo em vista que a grande quantidade desses animais abandonados aumenta a cada dia. E além de ser lamentável a condição física de muitos deles, que sofrem demasiadamente, acometidos de doenças, necessitando de cuidados, acabam por contribuir com a sujeira nas ruas, tanto pelas fezes deixadas, quanto pelos sacos de lixos que espalham pelas vias da cidade em busca de alimento. Por último, requerimento também ao seu prefeito municipal para que determine a Demutran no sentido de aumentar o tempo do semáforo instalado na confluência da Avenida Salim Curiati com a Brás Caldeira, posto que para aqueles que travegam no sentido Jardim Brasil Centro, estão tendo apenas 15 segundos para fazer a travessia, tempo este escasso para o considerável fluxo de veículos do local, o que vem formando enormes filas na referida via. É só. Com a palavra, Stati. Eu acho que quando a gente fala de saúde pública, deveria ter um respeito, pelo menos se tratando de um vereador a voz do legislativo. E é sério, eu até tenho um requerimento que eu cito, que nós temos a variense internado na Unesp, problema sério de saúde causado pelas fezes de pombos. E alguns países já de primeiro mundo, evoluídos, estão submetendo a caça desses animais. É até uma utopia, viu, Barreto? Se tratando nós aqui, é uma utopia. Através de alçapão, capturando esses animais e soltando, mesmo sendo supostamente domesticados, soltando nas florestas esses animais, tirando eles das vias públicas, porque uma vez essas fezes, esses animais secas, inaladas por pessoas com imunidade baixa, o doutor sabe muito disso, é um risco muito grande à saúde. E, no entanto, o que nós precisamos aqui, várias vezes foi criado projeto de lei, coibindo, reeducando o cidadão através de projeto de leis, pessoas que têm o hábito até de tratar disso aí, já tem cidade, não estamos criando nada de novo aí, com projeto de lei proibindo, sujeito a multa, os cidadãos de tratar desses animais, porque eles ficam ali nesses ambientes onde está encontrando comida. Então, a gente faz isso aí. Quem sabe uma iniciativa do município, Ivan, de tentar tirar esses pombos do convívio. Sei que o governo passado gastou milhares de reais e não conseguiu. Mas, através da caça, um funcionário capturando e soltando de volta na mata, eu acho que era um motivo de a gente conseguir exterminar, até certo ponto, ausentar esse sucesso. E quanto aos cachorros, eu sei que tem defensor para todo lado, mas para cuidar, poucos. Defensor tem. Só que a gente vê abandonado pelas ruas, e eu falo em nome dos comerciantes. É porqueira para tudo quanto é lado na cidade, sujeira. Pessoas que abandonam, o doutor Ernesto sabe disso. Então, a gente pede também que algo seja feito pelo órgão público, através do Executivo. Palavra a Cabo Sérgio. Eu só quero aproveitar, pegar um gancho, como eu não falei na palavra livre, queria desejar aqui ao nosso amigo Stati aqui os parabéns pela mais uma passagem do seu aniversário, dia 4, para não dar os parabéns depois, então me antecipo aqui, viu, meu querido? Parabéns para você. Deus te abençoe. Com a palavra da Algisa.
Veja bem como as coisas são, né? Tem um projeto de lei dessa vereadora aqui, de Pombos, e na época, quando eu fiz esse projeto, foi uma polêmica, foi vetado, tal, e eu continuo vendo na cidade Pombos, Largo do Mercado, você passa lá, tem Pombos, então tem que realmente dar um trabalho efetivo para que a gente minimize esses pombos e que o projeto de lei da vereadora seja realmente utilizado. Todos os projetos de lei dos vereadores não pode ficar esquecido. Então, nós chegamos aí aonde eu queria que chegasse. Tá? Então, por favor, peço a vocês que interceda junto ao prefeito que utilize esse projeto de lei. Requerimentos em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Requerimentos do vereador Barreto do Mercado, com subscrição do vereador Ernesto Albuquerque. Requeiro à mesa, após ouvir da casa e dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiada a Sabesp para que informe essa Casa de Leis se há algum projeto em andamento no sentido de sanar o vazamento de esgoto no bairro da Barra Grande, posto que está demasiadamente grave tal situação naquela localidade, pois coloca em risco a saúde dos moradores, além do odor insuportável. Requerimento para que sejam consignados os votos de aplausos e parabenizações à Diretoria Regional de Ensino de Avaré pela realização do primeiro Fórum de Educação Inclusiva, Foco à Pessoa Surda, ocorrido no dia 28 de setembro deste ano, evento esse de suma importância para a conscientização acerca da inclusão nas escolas. E, por último, requerimento que sejam consignados também votos de aplausos e parabenizações à Secretaria Municipal das Pessoas com Deficiência, na pessoa de sua responsável técnica, a senhorita Josana Souza Carlos, pela realização do evento Desvendando a Lei Brasileira de Inclusão, realizado no dia 27 de setembro deste ano. É só. Requerimentos em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Às 21h27, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão de hoje.